Olá, pessoal. Eu sou a Rafaela e o artigo que nós vamos apresentar trata da avaliação econômica de modelos de compartilhamento do risco de demanda em concessões rodoviárias no Brasil. O foco do texto, então, é discutir como contratos de parceria pública e privadas e concessões podem ser melhor desenhados para reduzir problemas financeiros, renegociações e devoluções antecipadas de projeto. Então, o ponto de partida do artigo é a deficiência brasileira em infraestrutura rodoviária. As rodovias são fundamentais para o transporte de cargas e passageiros no nosso país, mas o investimento público não tem sido suficiente para manter e ampliar essa infraestrutura. Diante das restrições fiscais do Estado, as concessões privadas passaram a ser uma alternativa importante. Porém, o artigo chama atenção para um problema. Nos contratos tradicionais, quase todo o risco de demanda costuma ser transferido para a concessionária. Então, o risco de demanda, o que seria o risco de demanda? Quando a gente está falando em risco de demanda, estamos falando da incerteza sobre quantos veículos efetivamente vão utilizar a rodovia. O contrato é feito com base em projeções de tráfego, mas a realidade pode ser diferente. Se o tráfego for menor que o previsto, a receita da concessionária cai. Isso pode comprometer o financiamento, os investimentos e a manutenção da rodovia. Por outro lado, se o tráfego for maior, a concessionária pode obter ganhos acima do esperado. Por isso, o debate do artigo é como dividir esse risco de maneira mais equilibrada. Eu trouxe aqui uma comparação, digamos assim, entre a experiência brasileira e a experiência internacional. No Brasil, as concessões privadas cresceram bastante e hoje apresentam uma parte relevante da malha rodoviária. Porém, segundo o artigo, nas concessões federais predominou durante muito tempo um modelo em que o risco de demanda ficava quase totalmente com o parceiro privado. Apenas mais recentemente começaram a aparecer mecanismos de compartilhamento desse risco. O artigo cita a BR-381 como uma experiência federal inicial e também menciona casos estaduais, como a MG 050 e a PR-323, que já usam sistemas de bandas para dividir ganhos e perdas conforme a demanda real se afasta da demanda projetada. Então, nas experiências internacionais, o artigo também olha para as experiências latino-americanas mais especificamente. No Chile, há modelos em que a concessão pode ter prazo variável e termina quando a concessionária atinge determinado valor presente de receitas. Também existe garantias de receita mínima. Na Colômbia, há instrumentos semelhantes com o uso de fundos fiduciários e gatilhos de investimento associados ao tráfego real. No México, o governo pode garantir receita mínima e estender o prazo da concessão se a demanda for menor que a prevista. Essas experiências mostram que existem alternativas contratuais mais sofisticadas do que simplesmente jogar todo o risco para o setor privado. Então, por que se deveria compartilhar esse risco? O compartilhamento do risco não significa proteger totalmente a empresa privada. A ideia é distribuir o risco de forma mais eficiente. Se todo o risco fica com a concessionária, ela pode exigir tarifas maiores ou pode ter dificuldade de financiar o projeto. Se todo o risco fica com o Estado, o contrato pode gerar custos fiscais excessivos. Então, o desafio é encontrar um equilíbrio que torne o projeto atrativo para o investidor, mas também preserve o interesse público e o usuário. O artigo apresenta diferentes modelos de alocação do risco. No pagamento por disponibilidade, o governo remunera a concessionária pela infraestrutura disponível, independentemente do tráfego. No pedágio sombra, o governo paga conforme o número de veículos. No empréstimo subordinado, o governo participa do financiamento para reduzir o risco de liquidez. No prazo flexível, a concessão dura mais ou menos conforme a receita acumulada. No pagamento integral pelo usuário, o risco fica basicamente com a concessionária, que é o tipo de pedágio mais comum que a gente vê hoje em dia no Brasil. E, por fim, nos modelos de receita mínima garantida e compartilhamento de receitas, governo e empresa dividem perdas e ganhos quando a demanda se afasta do previsto. Então, em uma comparação entre esses modelos, cada modelo faz sentido com um tipo de projeto. Se o projeto é essencial, mas pouco rentável, pode ser necessário maior apoio público. Se o projeto tem alta rentabilidade e demanda previsível, pode funcionar com pagamento integral pelo usuário. Já quando há alto risco de demanda, mecanismos de receita mínima garantida ou compartilhamento de receitas podem ser mais adequados, pois reduzem a chance de desequilíbrio contratual. Portanto, a principal contribuição dessa primeira parte do artigo é mostrar que o risco de demanda é um elemento central nas concessões rodoviárias. O modelo brasileiro tradicional, baseado na transferência quase integral desse risco privado, pode gerar fragilidades. A experiência internacional, em alguns casos nacionais,
podem indicar que mecanismos de compartilhamento podem tornar os contratos mais sustentáveis, reduzir renegociações e melhorar a capacidade de investimento em infraestrutura, que é tão importante no nosso país. Então, com essa base conceitual, a sequência do artigo passa a testar, por meio de simulações econômicas, quais modelos de compartilhamento de risco apresentam melhor relação entre risco, retorno, tarifa e sustentabilidade financeira do projeto, que é o que a Gabi vai falar em seguida. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Gabriela. Eu queria começar pedindo desculpas pela minha voz. Eu fiquei resfriada essa semana, então. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela. Eu vou apresentar as partes 4 e 5 do artigo. Queria começar pedindo desculpas pela minha voz, caso não esteja muito compreensível ou dê alguma fungada no meio do caminho. É porque eu peguei um resfriado essa semana. Isso acabou me atrapalhando um pouquinho. Mas, então, indo pro artigo, a gente tem como a parte 4 as simulações dos impactos dos modelos. Então, os autores escolheram 5 diferentes tipos de modelo de compartilhamento, sendo que o primeiro deles é o modelo base, então é o modelo sem compartilhamento, e os outros 4 são diferentes maneiras de dividir as responsabilidades entre poder público e poder privado. Então, eles fizeram 300 mil iterações para montar essas simulações, que foram feitas foram simulações de Monte Carlo, de movimento MGB, que é o movimento geométrico browniano. São simulações estocásticas. Como base, eles usaram um trecho da BR-040, então uma das rodovias mais famosas do nosso país. Eles utilizaram um trecho de Brasília, Distrito Federal, até Juiz de Fora, Minas Gerais. Para avaliar as diferenças entre esses modelos, eles usaram alguns parâmetros, que foram o VPR, que é o valor presente da receita, a TIR, que é a taxa interna de retorno, o VPL, que é o valor presente líquido, o VPD, que é o valor presente das despesas, e outros 2 indicadores que são mais voltados para risco, que são o VAR, que é Value at Risk, e o CVAR, que é o Conditional Value at Risk. O CVAR ele representa o máximo de perda que pode ocorrer. Então, passando aqui para os 5 modelos. Então, a gente tem que o modelo atual, como primeiro modelo atual, que é sem compartilhamento. Então, 100% do risco é do concessionário. O segundo são as bandas de variação. Então, eles usaram 5, 10, 15 e 20%, até 20% do risco do concessionário. O compartilhamento linear, que é de 50% a 80%, e esse risco dividido igualmente entre concessionário e poder público. O quarto é o híbrido simétrico, então ele junta a banda de variação com o compartilhamento linear em diferentes proporções. E o híbrido assimétrico, que ele também combina banda de variação e compartilhamento linear, mas ele diferencia o que é excesso e déficit. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo cada um deles e quais foram os resultados encontrados pelos autores. Então, para o segundo, que é o da banda de variação. Aqui na tabela resumida tem o de 5% sem redução, com redução e 10%, e o base para efeito de comparação. Então, na banda de variação sem compartilhamento, a perda máxima esperada é de 1,3 bilhão de reais. E já considerando a banda de 5%, essa perda cai para 372 milhões. Então, tem uma redução de 71% no CVAR. Então, o desvio do CVAR, como eu tinha explicado antes, é a perda máxima que pode ocorrer. Então, no pior cenário possível, essa seria a perda no sem compartilhamento e considerando uma divisão ali de 5%. Já o melhor custo-benefício também está no modelo de banda de variação e considerando 5% dessa divisão, que uma redução tarifária mantendo o índice Sharpe, então mantendo
mantendo o risco por parte do concessionário, o preço cairia de 5,30, que é a tarifa base, que é a tarifa atual utilizada para esse trecho da BR-040, iria para 4,29. Então, mantendo a mesma propensão ao risco para o concessionário, já conseguiria ter uma redução tarifária de 5,30 para 4,29. O terceiro modelo, que é o do compartilhamento linear, é que 100% dos desvios da receita, tanto para receita quanto para déficit, são divididos. E esse também é o modelo em que se encontra a menor tarifa de todos que foram testados para diferentes proporções. Então, o compartilhamento linear de 50% com a redução tarifária chega a R$ 13,98 a tarifa, que é o valor mais baixo de todos que foram trabalhados pelos autores no artigo. Aí o que se tem é que à medida em que o percentual de compartilhamento aumenta, menor é o risco, que está representado ali pelo CVAR, e maior é a redução tarifária, que está ali na segunda coluna da tarifa. O quarto e o quinto modelo são um pouco mais próximos, já que ambos trabalham na junção dos modelos anteriores, mas eles têm algumas diferenças no que tange a separação entre déficit e receita. Então, no híbrido simétrico, como como diz o nome, elas são divididas igualmente. Então, supondo uma banda de 10%, então a variação de banda de 10%, e o compartilhamento linear de 80%, tem-se o ponto médio eficiente, que é uma tarifa de 4,86, com taxa interna de retorno de 9,44 e o CVAR de 744 milhões. Esse modelo é um modelo que transfere menos risco ao governo do que o linear puro, que é aquela divisão de 100% que a gente trabalhou no terceiro ponto, mas ele também protege mais o concessionário do que a banda simples, que tem valores mais baixos, que é aquele segundo que foi apresentado de 5 a 20%. Já o híbrido assimétrico, ele tem diferença para divisão em casos de superávit, então em casos de receita além do previsto para concessionária, ou para aquele pedágio, e déficit, que é quando ocorre alguma intercorrência ou algum problema em que a concessionária vai ter que despender mais dinheiro. Então, ele é um modelo que oferece maior proteção ao concessionário em caso de déficit, mas também permite que o concessionário retenha mais receita, já que ele não precisa dividir a receita como ele divide o déficit. Ele fica com uma porcentagem maior desse valor. A TIR para esse modelo é de 9,65. Ele é um modelo que traz um risco maior para o governo, porque ele vai se submeter, ele vai ter esse compromisso de gastar mais em caso de déficit, mas ele não vai ter em contrapartida o recebimento total ou proporcional da receita que ele teria em caso de superávit. Por conta disso, ele é um modelo indicado para projetos pouco atrativos para o investimento privado. Então, recomenda-se a recomendação dada pelos autores é de que esse modelo seja usado para casos pouco atrativos, quando o investimento privado não está interessado, deve ser oferecido o híbrido assimétrico para que ele seja visto com mais valor pelo concessionário. Então aqui também tem uma tabelinha resumo da comparação por redução tarifária com o mesmo risco. Então a gente tem ali a base, que o valor da tarifa é de 5,30, a banda de 10%, 4,80, linear 4, o híbrido simétrico 4,9 e o híbrido assimétrico 4,9. Então aqui com o mesmo Sharp, então essa mesma propensão ao risco, tem essa redução da tarifa em todos os modelos de compartilhamento, ou seja, todos eles conseguem ter tarifas menores do que o base sem compartilhamento. Então, além disso, tem-se que a avaliação de qual é o modelo mais propício para cada caso, para cada trecho, para cada rodovia, depende de como são esses casos. Mas ainda assim, todos os apresentados são sustentáveis e oferecem melhoras em relação à base, não somente na tarifa, mas também em outros dos parâmetros que foram considerados.
Aqui também, como para apresentar outro parâmetro diferente apenas do da tarifa, tem o CVAR, então, que é a perda máxima esperada, que está representada em milhões de reais. Então, também, a perda máxima esperada para todos esses casos é menor do que a do caso base sem compartilhamento. Então, na banda de 10%, o CVAR é de 1.249 milhões de reais, linear 80%, 488 milhões, o híbrido simétrico 1.300 e o híbrido assimétrico é de 1.207. Então a gente tem aqui também que o modelo linear de 80% de compartilhamento é o que apresenta os melhores resultados. Assim como a tarifa também é o que apresenta a tarifa mais baixa. Então, dentro das conclusões dos autores, e corroboradas pelo que foi apresentado anteriormente, tanto na parte da Rafaela quanto na minha parte, é que qualquer modelo com compartilhamento supera o modelo atual, tanto em termos de risco ou tarifa, e também, para alguns casos, em ambos. Como, por exemplo, o compartilhamento linear de 80%, já que ele tem o melhor desempenho global porque ele apresenta a menor tarifa e também o menor CVAR. O modelo híbrido simétrico, considerando banda de 10% com o linear de 80%, seria o modelo mais equilibrado entre governo e concessionário. Então, ele é um que divide muito bem esses riscos e também a rentabilidade de cada um. Mas como tinha sido mencionado antes, como tinha sido mencionado antes, são diferentes modelos para diferentes casos e todos eles melhores do que o modelo sem compartilhamento. Então, é importante também ver essa ação governamental como algo bom e algo rentável que facilita e torna melhor também o investimento privado, traz mais retorno para o investimento privado. E tem-se também que a adoção desses mecanismos não requer novos aportes públicos e nem novos aportes públicos imediatos, então não é necessária nenhum tipo de alteração agora, ou também reformas legais profundas, porque a lei das PPPs, então das parcerias público-privadas, já prevê modelos de compartilhamento e mudanças contratuais. Então é apenas instaurar trabalhar nesses modelos, definir qual seria o melhor para cada caso e realmente colocar em prática. Não seria necessário uma grande mudança estrutural ou regulatória de como isso seria feito. Essas foram as principais conclusões tomadas a partir do artigo, que representam o ponto 5. E aqui só agradecer a todos que tenham assistido, em meu nome e também no da Rafaela.